É uma grande alegria ter vocês aqui com a gente, os irmãos, alguns irmãos batistas, irmão assembleano. Tem algum presbiteriano? Presbiteriano? Não, minha formação teológica é muito interessante. Toda a minha formação teológica básica foi uma formação teológica autodidata, né? E depois tive os meus ensinamentos e o meu conhecimento teológico fundamental reconhecido. Depois fui fazer mestrado num seminário presbiteriano e fiz um doutorado num seminário batista. Portanto, a minha formação é muito eclética. Eu me sinto assim extremamente à vontade para me movimentar no mundo evangélico sem nenhum problema, né? Uma soteriologia reformada calviniana. O irmão estava me perguntando, que eu tenho ouvido minhas mensagens, perguntando se eu sou calvinista. Eu dizia para ele que eu sou calviniano, né? E calviniano significa que eu tenho uma teologia muito formatada pela compreensão da salvação, da antropologia, de Deus, da eclesiologia calvinista, mas não compro todo o pacote do calvinismo, né? Existem determinados detalhes que quer dizer, ainda não entraram no meu coração. Aí tive uma formação no início da minha carreira cristã, como jovem batista. Meu avô é crente batista há mais de... Já não é mais, que ele está no céu, né? Mas meu avô me introduziu no Evangelho, me levou ao conhecimento da Palavra de Deus logo no início da minha juventude. E depois, então, lentamente o Senhor foi colocando uma série de tijolinhos aí e formando, então, o meu entendimento sobre teologia. Nós vamos fazer uma jornada juntos, estudando a teologia sistemática de Wayne Grudem. Só para você ter ideia, nós vamos mais ou menos devorar isso aqui. Todo mundo está disposto? Nós não somos daquele movimento histórico dos tijolobitas, porque nós vamos destrinchar esse tijolão aqui, não é? Do Wayne Grudem. Esse é menor. Não sei se vocês conhecem esse guia prático de 20 questões, que é, na verdade, um catecismo menor de Wayne Grudem. É mais ou menos uma sinopse da sua teologia. Acho muito legal, por exemplo, os irmãos terem como um guia, porque trafegar com esse tijolão aqui é mais difícil do que com esse livrinho aqui, que é um guiazinho que cabe dentro da sua bolsa, da sua mochila, e você pode, enfim, se movimentar com mais facilidade e ler, em linhas gerais, em 20 temas, qual a compreensão de Grudem sobre as doutrinas da fé cristã. Vamos começar, antes de entrarmos propriamente dito nas doutrinas bíblicas. Eu achei interessante fazer uma aula introdutória, não é? E essa lição número 1 é uma introdução à teologia sistemática, porque quem nunca ouviu a expressão teologia sistemática e quem é estranho a esse ambiente da teologia, talvez não entenda muito bem, não compreenda muito bem o que é essa sistematização da teologia. O que é uma teologia sistemática? Então, a aula vamos dizer, aula número 1, aula inaugural, é para dar aos irmãos um conhecimento prévio do território em que os irmãos estarão explorando, estarão caminhando ao longo dessas próximas 20 semanas. Então, sem mais delongas, o que é teologia sistemática? Vamos deixar o Grudem
tratar dessa pergunta. Ele diz que teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo ensina hoje acerca de qualquer tópico. Então, a Bíblia Sagrada, os irmãos que leem a Bíblia, os irmãos que têm a experiência do culto cristão, que se sentam para ouvir a pregação da palavra de Deus aqui na igreja ou fora daqui, sabem que a Bíblia é um livro de temas universais. A Bíblia fala de todo e qualquer assunto. Então, se você imaginar e levantar um assunto, a Bíblia Sagrada, ela vai responder para você e ela vai catalogar isso dentro de um conjunto de doutrinas ou dentro de um conjunto de crenças que aparece em toda a revelação divina. Então, a teologia sistemática é, na verdade, a arte, e eu vou chamar agora a teologia de uma arte, e arte está na moda, né? Porque o nu humano vem sendo explorado como arte da forma mais imoral que existe. É como se nós estivéssemos em Sodoma e Gomorra. Então deixa eu colocar a coisa no lugar. Eu vou usar a palavra arte porque à medida que eu entro na revelação de Deus, eu fico absorvido pelo poder criativo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um poder criativo extraordinário, e a maneira como Deus usa o seu poder para comunicar para a gente a sua vontade, o seu querer, comunicar para a gente o seu desejo, é uma coisa maravilhosa. E quando eu pego uma obra-prima como essa do nosso querido pastor Wayne Grudem, que já é um senhor de idade, já é um vovô assim como eu, né? Eu e a Lourdes já somos vovôs de três meninos. Então ele já é um vovô, ele é um homem experimentado na fé, experimentado também no campo acadêmico, e eu fico assim como que perdido com a maneira como ele, perdido no bom sentido, vou colocar aí perdido entre aspas, na verdade eu fico extasiado, essa é a melhor palavra para definir o meu sentimento, quando eu vejo um trabalho tão bem escrito, tão bem formatado, das doutrinas de Deus reunidas de forma a gente perceber toda a espinha dorsal da nossa fé. Então a teologia sistemática é, na verdade, qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo ensina hoje acerca de qualquer tópico. Bem, eu como sou um pastor, um pesquisador, não é? E a minha condição de pastor, a minha função pastoral me obriga a ser um pesquisador nato, e a minha fonte de pesquisa é as Escrituras Sagradas. Eu vivo para as Escrituras, eu respiro as Escrituras, eu acordo de manhã com a Bíblia na mão e durmo com a Bíblia, quer dizer, bem próxima, porque se eu tiver com insônia, é a Bíblia que eu vou ler, né? Então, a Bíblia é o meu livro de cabeceira. De vez em quando alguém me pergunta qual é um bom livro que eu indico. Pastor, me indica um bom livro para ler. Eu digo assim: antes de você ler qualquer coisa, você tem que ler a Bíblia toda. Você já leu a Bíblia toda alguma vez? Não. Então leia a Bíblia toda. Depois que você lê a Bíblia toda, você pode ler outros livros, mas até que você leia toda a Bíblia, você não pode ler livro nenhum. Aí ele disse: mas pastor, por que não? E etc. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei: não, porque você vai deixar a Bíblia do lado, você vai ficar mais encantado com uma versão interpretativa da Bíblia do que com a própria Bíblia. Então leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, seja um devorador das Escrituras, leia Velho, Novo Testamento, os livros de sabedoria, livros históricos, entenda as narrativas, entenda a grande metanarrativa, que é a grande história que envolve a Bíblia, para que depois você possa ir explorando esses ramos individuais dessa frondosa árvore chamada a revelação de Deus aos homens. Esse livro, se um ser humano quisesse compilá-lo, com toda a genialidade de Wayne Grudem, ele seria incapaz de compilar as Escrituras, dada a tamanha perfeição que a Bíblia é. Então, a força do meu trabalho pastoral, do meu trabalho de pesquisa, que eu trabalho também com pesquisa teológica, me obriga a ir buscar outras definições para outros termos. Por exemplo,
Vocês conhecem o pastor Franklin, não conhece? Pastor Franklin Ferreira? Todo mundo aqui conhece o Franklin. Quem não conhece, passe a conhecer, tá? Ele talvez seja hoje o maior acadêmico teológico vivo no Brasil, dada a juventude dele, que ele não me ouça, tá? Que ele não me ouça. Nós estamos, inclusive, costurando aí a presença dele na Conferência Teodoxa do ano de 2018. Estamos costurando aí. Uma informação apenas. Se alguém souber em que data vai acontecer a Copa do Mundo, me avise, porque senão eu acabo trepando as datas aí, marcando a Conferência Teodoxa durante a Copa do Mundo, tá? Mas isso é coisa para depois, vocês podem me informar sobre isso depois. Mas o Franklin, não é uma tentativa de sistematizar, embora ele tenha participado de um trabalho de sistematização teológica e aparece como autor de uma teologia sistemática. Ele escreveu junto com um amigo dele, a Teologia Sistemática do Franklin Ferreira. Mas ele tem um livro menor chamado Teologia Cristã. Vocês conhecem? Tem? Conhecem? É mais ou menos assim, a fé cristã está para Wayne Grudem, como a teologia cristã está para o livro de teologia sistemática dele, né? É muito bom. E ele, logo no capítulo 1, logo na introdução, ele faz uma citação desse Helmut Tillich, sobre, na verdade, o que é teologia sistemática. E eu gostei tanto que eu trouxe para vocês. Não é uma citação do Grudem, é uma citação desse teólogo que eu não conhecia, mas ele escreveu um livro editado pela CEPAL para pastores e jovens teólogos. Conhecem esse livro da CEPAL? Quem não leu, deve ler. Você vai me ouvir falar, eu vou aconselhar você a leitura de vários exemplares, mas a lei não toque na bibliografia até que você tenha lido a Bíblia toda. Porque hoje nós estamos vivendo um drama terrível dentro da igreja. Pastores estão sendo examinados por bancas de seminários e estão ganhando o grau de bacharel, o grau de mestre, o grau de doutor em teologia, sem nunca ter lido a Bíblia inteira. Então, a igreja brasileira hoje tem verdadeiros, desculpem o termo, sem qualquer tentativa de tentar piorar ou pintar um quadro ainda mais cinzento e sombrio do que o quadro se apresenta, mas hoje a igreja brasileira está sendo pastoreada por pastores que não leem a Bíblia. As escrituras não leem a Bíblia. Eu estou escrevendo um material, fazendo uma pesquisa sobre a vida devocional do pastor brasileiro, e a pesquisa tem me mostrado que apenas 40% dos pastores brasileiros leem a Bíblia devocionalmente. Portanto, apenas entre 10 pastores leem diariamente a sua Bíblia e convivem com o texto sagrado de perto. Portanto, isso é um drama terrível que a igreja está vivendo, e esses dramas aparecem no meio acadêmico. Esses dramas não aparecem na igreja, porque o pastor não chega no domingo para os irmãos e diz assim: bom dia, congregação, quero confessar o meu pecado. Eu passei a semana inteira sem ler a Bíblia e agora estou pregando para vocês um sermão que eu preparei assim, em cima da hora, vendo essa tarde o jogo do Flamengo e do Vasco, e ali enquanto ia dando os melhores momentos do jogo e tal, eu ia preparando, ia tendo uma ideia, e Deus foi muito misericordioso comigo e me deu, os pontos do sermão enquanto eu assistia a partida de futebol. Então, nós hoje estamos vivendo um quadro mais ou menos assim, e é por isso que a gente vive num estado de pobreza aparentemente irremediável, mas aí vem o meu lado calvinista reformado. Eu creio que Deus é soberano, eu creio que Deus está no domínio da história, e eu creio que Deus usa, segundo a sua perfeita vontade, tudo que acontece de bom e de ruim na igreja.
e fora dela. Ele é Senhor da história. Amém? Então você está aqui nessa noite não é uma coincidência. Você foi eleito antes da fundação do mundo para estar fazendo esse curso de teologia sistemática aqui na igreja. Calviniano, né? Calviniano. Eu gostaria que vocês entendessem o que na verdade é esse negócio de teologia sistemática. A definição do Helmut Tillich diz que a sua proposta, a proposta da teologia sistemática, é lidar com a totalidade da revelação bíblica e classificar os detalhes segundo seu lugar no todo. É a ideia do Helmut Tillich de teologia sistemática. E teologia sistemática não é o mesmo do que teologia histórica e não é o mesmo de teologia bíblica. E às vezes a gente fica pensando, mas por que todas essas definições complementares de teologia? Porque teologia sistemática é um estudo criterioso das doutrinas reunidas num único livro, onde a gente quer estudar as doutrinas cristãs, nós não precisamos desfocar, ou seja, focar em muita coisa ao mesmo tempo. Basta a gente olhar a doutrina, seguir a linha estrutural da teologia e a gente chega ao conhecimento pleno daquela doutrina. O Wayne Grudem vai dizer que a fé cristã ela está mais ou menos dividida em 7 grandes grupos de doutrina. E eu vou apresentar isso aos irmãos nessa noite. Teologia sistemática, portanto, o termo já diz, é a sistematização da doutrina. Ele vai, de acordo com a progressão da revelação divina, vai expondo as doutrinas de Deus à medida que elas aparecem na linha de tempo definida nas Escrituras. A teologia histórica já é outra coisa, é como grupos históricos, como cristãos em determinados períodos da história leram e interpretaram determinados fatos teológicos. Isso é teologia histórica. Até há bem pouco tempo nem havia essa cadeira nos seminários teológicos brasileiros. Quem lançou essa cadeira nos seminários teológicos brasileiros foi o Alistair McGrath. Já ouviram falar nesse cara? Já ouviram falar ou não? Esse cara, guardem o nome dele é muito importante. Ele hoje talvez seja o teólogo mais relevante no mundo cristão. Eu colocaria o Franklin como o nosso grande teólogo brasileiro e o Alistair McGrath como grande nome na teologia mundial. Ele é anglicano, é do mesmo time lá do John Stott, não é? Do N.T. Wright. Então, esses nomes que eu vou colocando para vocês, eu vou também aproveitar e vou trabalhar para elevar um pouquinho a cultura teológica dos irmãos. Tudo bem se eu fizer isso? Os irmãos vão entender que eu não vou fazer isso para exibir conhecimento, mas apenas para fazer citações que eu acho importante para os irmãos conhecerem esses nomes, porque são nomes do mundo da teologia. Então, o Alistair McGrath escreveu um livro chamado Teologia Histórica, onde ele faz essa proposta. E foi a partir do livro dele que alguns seminários abriram essa cadeira no mundo da teologia na formação pastoral. É como na história, naquele período histórico, os assuntos teológicos foram compreendidos. Teologia bíblica já é outra coisa completamente diferente, onde você pode sair do campo da doutrina e entrar, por exemplo, num estudo muito interessante de temas que não são temas doutrinários, mas que fazem parte do conteúdo bíblico. Por exemplo, a teologia da família. Existe uma teologia de família na Bíblia? O que você acha? Sim, é óbvio que sim. Casamento, por exemplo, como é que a Bíblia Sagrada faz a leitura do matrimônio, da relação marido e mulher, e depois da relação entre um homem crente com uma mulher crente rodeado por filhos em formação?
como a Bíblia Sagrada ensina que isso deva ser realizado. Isso já entra na área da teologia bíblica. A teologia do reino, por exemplo, que é uma parte da teologia do Novo Testamento, é teologia bíblica. Então, teologia sistemática não é teologia histórica e teologia sistemática não é teologia bíblica. Teologia sistemática é, na verdade, o estudo das grandes doutrinas da fé cristã. Você já é cristão há quantos anos? Quem tem até 10 anos? Até 10, de 0 a 10. 0 a 10, 0 a 10. De 10 a 20. E de 20 a 30. E de 30 a 40. Né? Então eu sou o decano aqui da turma, né? Então de 30 a 40 anos, quer dizer, se a gente precisa demorar todo esse tempo para conhecer as Escrituras e a doutrina, não. O que Paulo disse aos Hebreus? Vamos ler um texto da carta aos Hebreus que eu acho bastante interessante para estimular os irmãos ao estudo o autor desconhecido da carta aos Hebreus, mas todo mundo coloca isso na conta de Paulo, mais uma, menos uma, não é, meus irmãos? Vamos lá, vamos trabalhar a Bíblia. Hebreus, capítulo 6. Não sei se é o hábito ou se realmente foi ele. Alguns juram que não, outros dizem que sim. É uma celeuma, mais ou menos uma discussão que não vai chegar a lugar nenhum, como se você tivesse discutido o sexo dos anjos, não é? Então, capítulo 6, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, então a Bíblia, quando fala na doutrina de Cristo, ela não fala de modo sistemático, mas ela fala que o cristianismo tem uma seleção de temas que nós poderíamos colocar ou classificar dentro do campo de doutrina. Então ele diz, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e da vida eterna. Isso faremos se Deus permitir. Portanto, o escritor aos Hebreus já nos dá uma relação de algumas doutrinas que eram fundamentais naquele período histórico apostólico. Quais eram essas doutrinas? O arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos. O que mais? A imposição das mãos, ou na hora de você empoderar alguém para algum cargo na igreja, não é? A imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então nós encontramos aqui um agrupamento de doutrinas, de pelo menos 6 doutrinas, que o escritor aos Hebreus, naquele período histórico apostólico, entendia como se fosse o fundamento, a base 01 do cristianismo apostolar. Então isso seria um agrupamento de doutrina. A igreja, é só para mostrar para vocês que a tentativa de sistematizar a teologia não é um negócio moderno, isso já vem desde os nossos antepassados apostólicos, querendo sistematizar, querendo agrupar, querendo juntar a fé em grupos de assuntos para dar formação à igreja, dar formação aos discípulos naqueles dias. Até aí tudo bem? Ou estou indo forte demais? Está tudo bem? Os irmãos aqui estão entendendo? Se não entender, faz o seguinte, levanta a mãozinha, pastor, pode explicar esse negócio aí de novo? Porque eu só estou fazendo uma introdução para entrar propriamente dito no campo da doutrina no próxima lição, onde a gente vai falar da doutrina da palavra de Deus, a doutrina da Bíblia Sagrada. Bem, a ideia central da teologia sistemática é a organização dos temas doutrinários inegociáveis para o cristianismo.
Por isso que em alguns círculos acadêmicos, teologia sistemática também é chamada de dogmática. Dogmática vem de dogma. Dogma é um princípio de fé inegociável. Dogma é um princípio de fé que você não abre mão. Então, quando a gente fala em dogma, nós estamos falando, por exemplo, que sem aquela doutrina nós não seríamos cristãos. Quer ver um dogma? Um dogma é que se uma igreja, um pregador ferir esse dogma, fuja dele. É o nascimento virginal de Jesus. Outro dogma. A Trindade é um outro dogma. A Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A encarnação do Verbo, a Bíblia Sagrada chega a dizer que se você não confessar que Jesus veio em carne, que o seu ensino é de procedência satânica. Então são dogmas intocáveis da fé. Você não pode tocar nesses dogmas. Eles estão ali, eles aparecem nas Escrituras, eles se revelam nas Escrituras, e esses dogmas são inegociáveis. Então, para nós, a ideia central da teologia sistemática é a organização dos temas doutrinários que são inegociáveis para o cristianismo. A centralidade e suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem esteve ontem aqui no culto me ouviu pregar um sermão onde eu comecei falando, usando uma frase de Calvino, e ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E você vai encontrar, por exemplo, a apresentação contemporânea da pessoa de Jesus de uma forma em que nunca apareceu no livro sagrado tal apresentação. Jesus é banqueiro, de modo que você possa depositar dinheiro no banco dele e ele te devolver com juros e correção monetária. Jesus é banqueiro. Mas existe quem apresente Jesus como tal? Sim, existe. Então, o que eles estão apresentando? O Jesus da Bíblia ou um ídolo? Um ídolo. Então, é importante que a gente entenda quais são os grandes dogmas, quais são os grandes pontos inegociáveis da nossa fé. O nascimento virginal, a encarnação do Verbo, tá? O único Redentor, porque a Igreja Católica apresenta Maria, a Virgem Maria, como co-redentora, como se ela estivesse participando do ato da redenção humana. Então, é importante que a gente entenda que só há salvação em um só, e o seu nome é Jesus, e que só há um mediador entre Deus e o homem, e quem é? Jesus, homem. Jesus, homem. Então, aquele ser que tomou a forma humana lá na Bíblia Sagrada, que nasce da Virgem Maria sob o peso das profecias messiânicas do Velho Testamento, é por ele que veio a salvação, e não há salvação em nenhum outro. Isso é um dogma. Também é um dogma da fé que nós todos cristãos nos preparemos e renovemos diariamente a nossa esperança no retorno de Jesus, para o estabelecimento pleno e definitivo do seu reino, que hoje está presente, mas convive com a tensão do já e o ainda não. Pois não, Carlos. Não, mas esses não são escriturísticos. Mas dogmas, porque, desculpa eu falar, de repente a pessoa pode ouvir que certos, pode ouvir dos dogmas da religião romana e pensar que são dogmas Não. que têm essa discernimento. Não, são os dogmas organizados pela teologia sistemática, que são dogmas cristãos, que fazem, na sua composição geral, a estrutura fundamental da crença ou da fé cristã. Isso é
aquilo que eu me refiro a dogma. Mas eu só citei a palavra dogma porque a teologia sistemática, ela é tratada como uma dogmática. Por que ela é tratada como uma dogmática? Porque nós entendemos que os pontos que ela foca, essas 7 áreas que daqui a pouco eu vou apresentar para você, constitui-se para nós cristãos como pontos inegociáveis da nossa fé. Todo mundo entendeu? Outro importante detalhe é a focalização na síntese de cada doutrina e do modo pelo qual ela deve ser entendida pelos cristãos de hoje. É isso que a teologia sistemática também busca fazer. Ela busca sintetizar, colocar junto diversos elementos do Velho e do Novo Testamento para que a gente possa perceber com mais facilidade essa verdade doutrinária. Então, isso é a teologia sistemática. Vai lá, querido. Então, a teologia sistemática, ela coloca uma sequência de dogma para a gente entender? Ela acompanha, a teologia sistemática organiza as doutrinas segundo a revelação progressiva de Deus na história. Ponto. Eu não sei porque que eu fui falar da palavra dogma. Fui dar uma informação, criei uma confusão. Não é? Então, na verdade, teologia sistemática é uma organização das grandes doutrinas da fé. Ponto. Essas grandes doutrinas da fé são tratadas dentro do meio teológico como um dogma, porque para nós essas doutrinas são inegociáveis. As doutrinas inegociáveis são aquelas que podem ser corroboradas pelas Escrituras. Não é como o dogma da virgindade eterna de Maria, citada pelo diácono Carlos, que é um dogma religioso, fundamentado na tradição da Igreja Romana. E não tem nada a ver com a Escritura. Aliás, a Igreja Católica Romana não se importa com o rigor das Escrituras como nós nos importamos. A Igreja Católica Romana vive baseada na tradição e não nas Escrituras, na revelação. Pois não. Essas doutrinas cristãs fundamentais, as igrejas evangélicas que temos chamados grupos de doutrina, esses assuntos da teologia sistemática, das confissões, deveriam ser tratados nos grupos. Olha, aí você vai tratar de um assunto que a gente vai discorrer no decurso do curso, chamado eclesiologia. Eu acho que sim, eu acho que todo o trabalho dentro de uma igreja deveria ser na direção de tornar a palavra de Deus mais compreensiva ao povo. Aí nós vamos entrar, como é seu nome, querido? Gilmar, eu não perguntei o seu nome eu não perguntei porque eu já sabia, que é o idílio, né? Mas Gilmar, a gente vai entrar no campo da eclesiologia, que era um campo que eu vinha falando aqui, logo no início, aqui, introdutoriamente, com o Luciano ali fora. Ele vem da Assembleia de Deus, né? Já está com a gente, o quê? 1 ano? Ele disse, pastor, estou tentando me achar aqui no meio da igreja, não é? Que é diferente, não é? É diferente, é óbvio que é diferente. A eclesiologia batista é configurada de uma forma, a eclesiologia assembleana é de outra forma, de acordo com o governo que a igreja tem, de acordo com a estrutura. Então, isso é estudado no campo da eclesiologia. Mas, adiantando, te respondendo, eu diria que sim, que todo culto da igreja é um culto de doutrina, todo culto. Então, os reformadores, ou a tradição da pregação reformada, é uma tradição de pregação expositiva. Se você não tem interesse nenhum nesse negócio, pode tapar os ouvidos assim por alguns segundos, mas eu vou dar essa informação. Então, Gilmar, porque ele me fez essa pergunta, não posso deixar ele sem resposta. Então, a tradição da igreja protestante, porque se eu falar reformada, você pode entender calvinista, mas a igreja de tradição protestante, a tradição é a exposição pública das Escrituras.
Nessa exposição pública das Escrituras, quando você, por exemplo, começa a expor do Gênesis ao Apocalipse as Escrituras, logo nos primeiros capítulos do Gênesis, você vê Deus como quê? O Criador. Então, você, avançando, depois do capítulo 3, no capítulo 3 do Gênesis, acontece o quê? A queda. A queda. Qual é a palavra que Deus diz em Gênesis 3,15? O primeiro versículo da obra redentora prometida por Deus em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e... entre a serpente, ela lhe ferirá o calcanhar e a semente do homem, né? Pisará na cabeça da serpente. É a primeira revelação do ato redentor divino. Então você já começa a ver Deus, outras facetas de Deus ao longo das Escrituras. Isso tudo é doutrina. Entendeu, Gilmar? Então eu acho que seria muito bom para uma igreja adotar mais ou menos uma linha de exposição bíblica onde as doutrinas fossem sendo apresentadas. Eu acho. Por exemplo, essa classe aqui não é só uma classe, não é só um curso livre de teologia sistemática, é também uma oportunidade de discipular membros de nossa igreja, através da teologia sistemática. O que é as Escrituras, o que as Escrituras representam. Eu tenho certeza que a partir de segunda-feira que vem você vai virar um leitor assim, voraz das Escrituras, se você crê em tudo que a Bíblia diz de si mesma. Se você crê que tudo que a Bíblia diz de si mesmo, você vai virar um leitor, assim, quanto mais da Bíblia. Antes de prosseguir, Gruden tem um detalhe lá na sua teologia, na descrição da sua teologia de forma introdutória. O que é? O que é doutrina? Doutrina é um artigo que pode reunir conceitos filosóficos ou religiosos. No nosso caso aqui, quando nós falamos de doutrina, então deixa eu complementar, doutrina bíblica. São artigos de fé. Tá? Sim, Dini. Como é que é? Repete aí. Sim. São os fundamentos, são os artigos de fé, são os conteúdos da nossa fé, que dentro do contexto da teologia sistemática é organizado dentro de um sistema de crenças, mais nada. A relevância da teologia sistemática. Pode perguntar, eu não ligo se você perguntar, não. Se não der tempo de eu fazer a introdução, não fiz, não é? Porque isso aqui não é relevante dentro do caráter doutrinário. Eu só quis abrir com isso para exatamente responder essas dúvidas e trabalhar com dois pressupostos que eu vou trabalhar aqui durante essas 20 semanas, que é o seguinte: eu pressuponho que você creia no único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, revelado na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém. Você crê que a Bíblia Sagrada é um texto santo, é um texto divino? Deus é o autor mor na pessoa do seu Santo Espírito? Amém. Pronto, acabou. Os meus pressupostos. Eu vou trabalhar com esses dois pressupostos. É que se você não crê que a Bíblia é divina, o que a Bíblia é a palavra de Deus, esse curso não vai ser relevante para você. E se você não crê que o Deus da Bíblia é o único e verdadeiro Deus, isso também não vai ter relevância para você. É o pressuposto com que eu vou trabalhar. Bem, a relevância da teologia sistemática está no quanto o conhecimento das doutrinas cristãs pode ser aplicada à vida cristã prática. É aí que está a grande relevância, é que isso aqui não vai ficar apenas no plano do conhecimento, mas isso vai descer
para o seu coração e vai transpirar para a prática da vida cotidiana dentro da igreja. Senão, não há também qualquer razão da gente ficar aqui gastando tempo estudando como se estivéssemos aqui participando de um processo de inflagem dos nossos cérebros. A ideia aqui não é isso. A ideia é que o conhecimento leve você à piedade, como Paulo diz em 1 Timóteo 6,3. É que o conhecimento leve você para uma prática de vida cristã agradável a Deus. É que o conhecimento torne você num discípulo de Jesus, num homem que traz em si mesmo a imagem e a forma de vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós estudamos as Escrituras. Nós não estudamos as Escrituras para nos tornarmos, vamos dizer, nomes de alta relevância no mundo acadêmico. Há quem faça isso, e há lugar para isso no plano eterno de Deus. Não é o nosso caso aqui. Nosso caso aqui é o estudo das Escrituras, é o estudo sistemático das doutrinas da fé, aplicado à nossa vida prática no cotidiano. Amém, amados? É que se você me ouvir falar, por exemplo, da doutrina da palavra de Deus e não ser um leitor da Bíblia, o que é isso? Ah, mas pastor, eu não sou um leitor da Bíblia mesmo, então vai ter que ser no supapo. Não é? Eu me lembro, há alguns anos atrás, no início dos anos 2000, eu fui fazer o curso de liderança cristã lá do Instituto Haggai, no Havaí. O Instituto Haggai é um instituto de liderança cristã no mundo. Então, eles têm 2 sedes, no Havaí e Singapura. Então, fui canalizado para o Havaí. Eles pagam tudo, pagam curso, pagam passagem, pagam hospedagem, pagam tudo. E lá encontrei um pastor muito querido, pastor argentino, e ele era pastor de uma igreja em Córdoba e foi liderar o Instituto Haggai na unidade lá de Maui, no Havaí. Então ele me contando como que ele assumiu o pastorado da Igreja Presbiteriana de Córdoba. Ele é um cirurgião cardíaco, pastor, e foi pastorear a Igreja Presbiteriana de Córdoba. Disse que no primeiro dia em que ele assumiu a igreja, no sermão inaugural, ele disse para a igreja o seguinte: eu quero que todos vocês parem de ler a Bíblia. Os irmãos, coitados, que estavam vindo de uma dificuldade com um pastor que o antecedeu, disseram: como é isso, pastor? Não, eu não quero mais que vocês leiam a Bíblia, eu quero que vocês estudem a Bíblia. É diferente. Eu quero que vocês, portanto, façam as 2 coisas. Vocês leiam e estudem. Porque a leitura estimulará a curiosidade levará à pesquisa, a pesquisa ao conhecimento, o conhecimento à transformação. Tá bom, meus irmãos? Então, a relevância da teologia sistemática é que, à medida que nós estudamos a doutrina, nós crescemos na fé, esse crescimento na fé transpira para dentro da comunidade e transpira para o mundo em ato de missão. Então, eu quero que você encontre aqui conexão com a doutrina para poder comunicá-la aos seus amigos, aos seus filhos, aos seus vizinhos, aos membros da sua família. Então, comuniquem o Evangelho, falem do Evangelho, ensinem a doutrina, porque para isso nós fomos comissionados por Jesus lá em Mateus capítulo 28, se não me falha a memória. O que diz lá? Mateus capítulo 28. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a teologia sistemática é uma metodologia para te ajudar a guardar tudo que Jesus ensinou. É uma metodologia de ensino para te ajudar na missão, porque estudo teológico que não transpira na missão não vale nada. É perda de tempo. A ideia é que o conhecimento teológico nos transforme e nos prepare para a gloriosa missão de ensinar aos outros e fazer discípulos, levando outros à compreensão da fé. Mas um detalhe importante que o Franklin fala lá no seu Teologia Cristã, saindo agora um pouquinho do Gruden, é que o Franklin diz, e é uma coisa realmente importante, o Franklin diz que nós precisamos avaliar a nossa cosmovisão. Outra palavra, pastor, que o senhor traz aí para complicar mais a nossa cabeça, cosmovisão, o senhor acaba aqui trazendo termos da filosofia para dentro da teologia, e a gente está começando hoje, na primeira aula, o senhor nos espanta com isso. Não, eu não quero espantar, eu quero apenas mostrar para você que quando você começa a olhar mais de perto, o monstro não é tão feio assim, e ele pode ser compreendido. Cosmovisão, na verdade, meus irmãos, é um jeito, uma maneira de se fazer a leitura da vida, a leitura do tempo. Hoje, você está aqui sentado nessa sala e eu não sei se a sua cosmovisão é cristã, independentemente se você me diz que é membro ou não de uma igreja evangélica. Por quê? Porque a nossa cosmovisão é muito confusa. Nós somos gente formada pela cultura brasileira. Você é brasileiro, não é? Nasceu e criado no Brasil, todo mundo aqui? Todo mundo nasceu aqui e cresceu aqui. Muito bem. Quem nasce e cresce no Brasil, por exemplo, entra em contato com uma cultura religiosa que não tem nada a ver com o cristianismo. Qual é a matriz religiosa brasileira? Dos índios vem o culto animista. Dos afros, dos escravos, vem o espiritismo africano, não é? Os cultos afro. E dos portugueses, dos europeus que chegaram aqui, nós temos o quê? O catolicismo romano, o romanismo. Então é uma mistura de catolicismo com espiritismo e culto animista. Por isso que a Igreja Universal faz tanto sucesso aqui, porque ela acompanha essas matrizes religiosas. Está vendo como é que você talvez nunca tenha visto a Igreja Universal por esse ponto? E por isso que faz tanto sucesso, porque ela fala a linguagem que o povo fala. Então, ela não fala em teologia sistemática, nem doutrina, nem eclesiologia, nem nada. O que ela fala é o seguinte: manda aí o teu encosto, eu vou orar para o encosto sair. Eu vou orar para esse demônio que oprime a sua família deixar. Isso tem tudo a ver com essa matriz religiosa brasileira. Tudo a ver com essa matriz religiosa brasileira. Então, quando a pessoa sai lá do mundão e entra na igreja, ele traz essa cosmovisão implantada nele. Por quê? Porque ele cresceu ouvindo o pai dizer: bico de pato, bangalô 3 vezes, bate aí na madeira. Seu pai falava isso, ou sua mãe, alguém lá falava? Não é? Então ele ouve, por exemplo, ele ouve uma série de afirmações muito mais ligada à cosmovisão romana do que ligada à cosmovisão bíblica e cristã. E ele vem para a igreja. Aí o que ele faz? Ele traz a chave do carro para o pastor orar. Isso é uma prática o quê? É uma prática mística, mas é uma mistura de por exemplo, que tipo de credo? De tipo de crença? É uma mistura de
catolicismo romano, que o padre joga água benta lá para abençoar a chave dele, e é uma mistura também de uma matriz espírita, porque ele acredita que tem um panteão de deuses, um grupamento enorme de deuses que está trabalhando para ele bater com o carro na próxima esquina, e ele traz a chave do carro para o pastor orar, abençoar, benzer. Mas ele é crente, ele compra a Bíblia, ele ouve rádio evangélica. Então você não pode acreditar que as pessoas tenham cosmovisão cristã, ou uma maneira de ver e interpretar a vida de modo cristão, porque o brasileiro não interpreta assim, ele está na igreja, mas a cabeça dele é espírita. A matriz religiosa dele é cultural, a matriz religiosa dele não é uma matriz bíblica. Então é necessário de anos e anos e anos na igreja para ele entender o que é a fé cristã. Outro dia, por exemplo, um irmão me ligou. Um irmãozinho aqui da igreja me ligou. Pastor, estou desesperado. O que aconteceu? Eu disse, olha, eu tive uma noite terrível, eu não sabia se eu ia morrer, se eu não ia morrer. Pastor, eu levantei, dizia a Deus, eu não quero morrer agora, eu não vou morrer agora, eu não posso morrer agora, meu filho é pequeno, tem misericórdia, o que é isso? Aí eu, como não sou bobo nem nada, disse para ele assim, olha, você está vivendo uma vida aí completamente torta, porque eu sabia que ele estava vivendo uma vida meio torta, né? Seu cristianismo é de meia tigela, porque você não é crente, você está na igreja, mas a sua matriz religiosa é espírita, porque se você fosse verdadeiramente cristão, você saberia que aqueles que são do Senhor, o inimigo não toca. Você saberia que aqueles que estão nas mãos de Deus, ninguém poderá arrebatá-los dali. Se você fosse cristão e conhecesse e lesse a Bíblia, mas você não lê a Bíblia, você é um crente de meia tigela, você só vem no culto no domingo à noite e levou um susto. Aí, o que? O cara foi sacudido, aí começou a vir no domingo de manhã, domingo de noite e tal e coisa. Você está entendendo qual é a linguagem? Então isso é cosmovisão. Qual é a sua? Qual é a sua cosmovisão? Jesus é um corretor de imóveis para você? Veja como a teologia sistemática é importante, porque ela vai nos colocar no lugar, ela vai dizer para nós o que é cristianismo. Ela vai mostrar para nós, quando nós estudarmos a unicidade, a centralidade, a suficiência, a excelência da pessoa de Cristo, nós vamos entender quem é Jesus, porque dentro do contexto evangélico nacional, Jesus é apresentado como um verdadeiro ídolo. Nenhuma dessas apresentações do mundo evangélico nacional aparece na Bíblia. Então isso é um ídolo, é uma criação dessa mente confusa, que é formada por 3 diferentes matrizes religiosas que deu nisso. Brasileiro. A fé do brasileiro. Brasileiro, por exemplo, ele ora para ganhar no bicho. E a sua cosmovisão não se choca com isso. Ele diz, ele vai lá, faz uma fezinha no bicho, ou na loteria, na Mega Sena, e diz assim, Senhor, me ajuda. Não, se eu ganhar o dízimo dobrado. Aqui na igreja eu conheço mais ou menos o nível de todo mundo, né? Então, se eu pego um envelope de dízimo que tem muito dinheiro, eu ligo. Já fiz isso. Eu ligo. Onde você arrumou esse dinheiro? Eu quero saber de onde vem esse dinheiro. Ah, não, pastor, fica tranquilo, eu recebi uma bênção, uma herança, uma casa de não sei o que foi vendida, e etc. Eu digo, olha, isso aqui não é fruto de jogo não, né? Aí disse, não, pastor, fica tranquilo, o dízimo é de boa procedência. O dízimo é de boa procedência, não é? Então,
O brasileiro ora para o time dele ser campeão. O brasileiro faz macumba para o time dele ganhar do rival. Faz macumba. Crente também faz as suas macumbinhas lá, né? Começa uma campanha de oração de 21 dias. Olha o que me acontece, tem coisa que acontece comigo. Uma vez uma senhora veio me procurar, já vou aí, querido, vou contar só essa historinha e já vou te dar a palavra. Aí uma senhora bateu aqui na porta da igreja, tudo bem, pastor? Eu falei, tudo bem, minha irmã. Olha, tem uma coisa, estou metida num problema que só o senhor pode me ajudar. Eu falei, é mesmo? Qual é o problema? Eu fiz um voto na Universal e não tenho dinheiro para pagar esse voto, queria que o senhor me emprestasse. Então, a religiosidade brasileira, presta atenção que eu quero falar sobre cosmovisão, a religiosidade brasileira faz dele um cara de pau para ele não ter vergonha alguma de fazer uma proposta, um pedido desse. Então, Querido, desculpa, pode perguntar, você levantou a mão. Pastor, uma vez eu estava assistindo um concílio. Sim. E teve uma pergunta, né, para o rapaz que estava sendo desanimado. A pergunta foi o seguinte, sobre o jovem de azar. Aí perguntou se era errado. Você jogar, por exemplo, na Mega Sena e ganhar milhões e milhões, mesmo que você desse o dízimo. Aham. 6 milhões, não sei. Sei lá. Aí a resposta foi o seguinte: é errado de acordo com a premissa em Gênesis que diz que do suor do teu rosto Comerás. Mas eu pergunto ao senhor, se você tivesse nesse curso. Veja bem, se o senhor trabalha, o senhor compra um jogo, é do senhor trabalha. Mas vem cá, mas você depois que compra o seu jogo, você torce para perder? Você mas você me perguntou mesmo? Está me perguntando mesmo? Ah, tá bom, tá certo. Então, é tão importante a gente mais ou menos entender quem somos nós, porque ninguém é neutro. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhum adolescente é neutro. Todos nós, quando chegamos à Bíblia, chegamos com pressupostos. Por isso que o Franklin vai defender a ideia de que é fundamental, antes da gente entrar propriamente dito no texto da teologia sistemática, a gente avaliar que tipo de cosmovisão fez da gente o ser humano que nós somos hoje. Você é fruto do quê? De onde você veio? O que você ouviu? O que você aprendeu? O que você acredita? Por exemplo, se você tem uma ética ou uma moral descalibrada com o Evangelho, e o que é ter uma ética ou uma moral descalibrada com o Evangelho? É, por exemplo, você defender casamento gay, união entre pessoas do mesmo sexo, é você defender a ideologia de gênero, é você defender a possibilidade de uma criança mudar de sexo enquanto é pequenina, é você defender a ideia de que casamento é uma tentativa, é um acordo e não uma aliança. Então, se você tem todos esses pressupostos entranhados em você, as doutrinas bíblicas não vão ter efeito na sua vida até que essa cosmovisão seja de fato transformada. E aí é por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque todo salvo, aí vem o lado calviniano, né? Todo salvo em Jesus Cristo, ele verdadeiramente sente o peso do Evangelho e prossegue no caminho da santificação, porque ele é salvo, porque o Espírito Santo veio habitar o coração dele.
Então, por isso que ele não parte para os jogos de azar, por isso que ele não parte para uma vida imoral, por isso que ele entende que o casamento dele é uma união indissolúvel, por isso que ele percebe que o casamento na Bíblia é a união entre um homem e uma mulher, uma união heterossexual, uma união que gera família, que gera filhos, que compõe o extrato fundamental da comunidade humana, que é a família. Não é? Então, cosmovisão é uma coisa muito importante. O Franklin faz uma definição no livrinho dele, que eu copiei para cá e vou ler para os irmãos, que diz assim: uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente sobre a constituição básica da realidade. Palavras do Dr. Franklin. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, logo no primeiro dia, que é para você tentar responder para si mesmo. Você não precisa me responder, porque eu também acredito na formatação da cosmovisão a partir das Escrituras. Também acredito isso. E a teologia sistemática vai ajudar a gente a trabalhar nesse campo. Mas quais são os seus pressupostos espirituais, por exemplo? Você acha que é certo uma pessoa orar para ganhar no bicho? Você acha certo a união entre duas pessoas do mesmo sexo? Você acha certo, por exemplo, que um homem e uma mulher convivam amasiadamente ou convivam na intimidade sexual antes do casamento? E se ele cai em adultério e é pastor, ele deve continuar no ministério? Não deve continuar no ministério? Afinal, o que você de fato acredita? Desculpa, bateria que acabou, mas ela liga de novo. Quais são os seus pressupostos morais? Você acha correto, por exemplo, um irmão pedir dinheiro emprestado a um irmão e não pagar? Isso é correto? Sim ou não? Não. É correto você empenhar a sua palavra e essa palavra no meio do caminho não ser honrada? Então, cosmovisão é um negócio muito importante antes de entrar no conhecimento da doutrina. Qual é a sua cosmovisão? Como você interpreta o mundo, a vida, as relações, a família, o comércio, a negociação. Por exemplo, é certo crente contar piada suja? O que vocês acham? E quando esse crente é o próprio pastor? Hein, diácono? Como é que é? Não, você mesmo aí, diácono Adilson. O que você acha disso? Por exemplo, não, quer dizer, mas acontece isso? Acontece ou não acontece? Acontece. Hã? Por exemplo, gato net, gato dar propina para o guarda, comprar favores dos fiscais, essas coisas todas, isso é certo? Aham. Você ganha a custa da perda do outro, né? Presta atenção, hein? Você aprende, presta atenção aí. Legal essa. Ah. Aham. Sim. Aham. Sim. Sim, sim. Certo. Sem contar que o ato de você julgar é o amor ao dinheiro, a sua ambição pelo dinheiro. Aham, que é? Você não tira do seu bolso para sua mãe, como ele acabou de falar. É verdade. Para si, Olha,
Olha aí, olha aí, olha aí. Quando você foi passar pelo concílio, aí apareceu uma pergunta dessa. Aí, tá legal. Pois não? Pode falar. Aí a gente pode afirmar que, após o exemplo dos autores do Novo Testamento, no caso, Paulo principalmente, era uma mistura do judaísmo com a filosofia grega, que Deus teria feito o uso dessa cosmovisão para fazer a revelação a partir daí? O mundo da cultura, o mundo acadêmico, sim. Algumas pessoas, alguns interpretadores chegam a afirmar que muito da doutrina de Paulo é fruto da filosofia de Platão, né? Então, eu acredito que até certo ponto, porque o que na verdade é quando Paulo faz a exposição daquilo que para ele era lucro, não sei se você já prestou atenção bem nesse texto, Filipenses capítulo 3, 2 e 3, né? A partir do versículo 8, 3, eu quero ler o versículo 8, depois voltar com você ao versículo 4, e você não vai encontrar nessa relação ele encarando como lucro a sua formação filosófica, por exemplo. Então, eu me baseio nesse texto para te dar essa resposta. Diz assim, sim, verso 8, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É uma declaração de esvaziamento. Ele fala no capítulo 2 que ele está seguindo um modelo de Jesus, que esvaziando-se da sua glória fez-se um mortal. Capítulo 2, a partir do verso 5. É a defesa que Paulo vai fazer do esvaziamento do Filho de Deus. No capítulo 3, ele vai falar que ele segue o mesmo modelo de Jesus e esvazia a si mesmo. E eu acho que nesse movimento de esvaziamento de si mesmo foi a filosofia grega pelo ralo. Foi embora. Agora, que a mente dele teve influência vamos dizer, ao longo da formação dele, e naquilo que ele podia contextualizar como graça comum. Conhece esse conceito? Você conhece o conceito de graça comum? Os irmãos conhecem o conceito de graça comum? Conhece? Então, naquilo que ele poderia colocar ou classificar dentro do conceito de graça comum, tudo bem. Tudo bem. Eu te mostro músicas por autores que não são cristãos, com muito mais teor cristão do que desses caras gospel aí, do mundão. Então, ele vai dizer que abriu mão de todas as coisas. Agora, se você vier no verso 4, ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então, se o cara vem com o currículo dele, dizendo que o currículo dele é mais importante do que o conhecimento de Jesus, e se ele vai fazer essa defesa, eu ainda mais tenho condições de me levantar apresentando o meu. Paulo dizia, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele mostra aqui todo o conceito judaico dele. Ele diz, a glória do judaísmo, eu me esvaziei dela. Então não aparece aqui a formação filosófica dele. Entende a minha defesa? É que o que na verdade formatou a mente e o coração dele foi a teologia veterotestamentária. Foi a palavra de Deus. Foi um homem formatado pela palavra de Deus. A filosofia era um penduricalho. Se você me perguntar assim, você gosta de filosofia? Eu gosto. Mas você lida com isso na igreja, só naquele contexto que eu vejo que é graça comum. Por exemplo, eu trabalhei aqui no sábado de manhã, quem esteve aqui no sábado de manhã, o Idílio? Eu trabalhei aqui um conceito filosófico chamado pragmatismo, já ouviu falar?
Pragmatismo é um conceito filosófico que nasce no final do século XIX, início do século XX, e esse conceito diz o seguinte, que se aquele sistema ou aquele conceito doutrinário tem um resultado prático, ele é verdadeiro. Se tem um resultado prático, é verdadeiro. Então eu contei a história de Spurgeon, que era um calviniano também, um pastor batista reformado, e não estou querendo trazer para o meu lado gente boa como Spurgeon, não, só estou citando por conta do fato que eu vou contar. Então houve lá no... Hã? Nem por isso, porque na verdade eu fui para o lado de Jesus, né? Mas aí o que acontece? Aconteceu um episódio na vida dele, chamado controvérsia do declínio. Já ouviram falar nessa controvérsia? Dizem que Spurgeon morreu por causa disso. Porque Spurgeon ele era um homem com gravíssimos problemas depressivos. Ele conta em diferentes textos dele, era um pregador que pregava, seus cultos eram disputados por 5.000 pessoas na audiência. Ele nunca pregava por menos de 5.000 pessoas no chamado Tabernáculo Metropolitano, que ficava em Londres. Era a Igreja Batista, vamos dizer, central de Londres, Tabernáculo Metropolitano. Então, alimentado por essa filosofia, a Aliança Batista Inglesa, essa é uma mancha na história dos batistas na Europa, é uma mancha. Sabe o que aconteceu? Ele começou a ser pressionado pela Aliança Batista a fazer um culto pequeno, porque a ideia que se tinha é que quanto mais longo o culto, menos palatável, menos agradável ele era, e a igreja ia perder membro, ia perder muita... Olha, falando para um homem que tinha 5.000 pessoas sentado para ouvi-lo, e era um expositor da Bíblia. Então ele se sentou e escreveu uma série de artigos intitulado Declínio. Se vocês procurarem, talvez na internet, encontrem em inglês, chamado Declínio. Ele se senta, escreve aquilo e começa a ser perseguido pela liderança da sua denominação, ao ponto dele ter que deixar a denominação. Ao ponto dele ter que deixar a denominação. Quem quiser ler essa história, toda ela catalogada, o John MacArthur, pastor batista norte-americano, escreve um livro e no seu primeiro capítulo ele fala sobre essa controvérsia. Chama-se Com Vergonha do Evangelho, John MacArthur. E você vai ler essa história chamada A Controvérsia do Declínio. Ele entra num processo depressivo tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele chega a morrer. E alguns, especialmente o seu biógrafo, chega a afirmar que aquela controvérsia, aquele embate, que nasce de uma filosofia na cabeça de um ímpio, de um incrédulo lá nos Estados Unidos da América, e vem estourar do lado de cá, na Europa. E então você combina o secularismo, você combina a teologia liberal, você combina com o pragmatismo, que a igreja brasileira evangélica está cheia. Porque o que os pastores querem? Eles querem saber qual é o caminho para eles encher a igreja. Isso é pragmatismo, isso não é pregação do evangelho. Então, assim, como é que faz para o jovem não sair da igreja? Poxa, ambienta, pinta de preto, coloca aí luz piscando para todo lugar, o jovem não vai embora da igreja. O que é isso? Isso é pragmatismo. O John MacArthur chega a dizer que o pragmatismo é a liturgia da igreja contemporânea. É a liturgia da igreja contemporânea. Você não lembra que eu falei sobre isso no sábado? Então nós estamos sendo sufocados. Aí a minha pergunta no sábado foi: que gênero de igreja vai liderar uma nova reforma nos dias de hoje? Que gênero de igreja? Essa pragmática evangélica, essa meretriz que está assentada sobre a besta, essa igreja apóstata, essa igreja caída, essa igreja vendida ao pragmatismo?
cuja cruz foi tirada e no lugar da cruz foi plantado um cifrão, é essa igreja que vai liderar uma nova reforma? E aí os irmãos disseram, não. Então que tipo de igreja vai liderar essa reforma? Qual é o tipo de igreja que vai liderar essa nova reforma? Eu disse para eles, uma igreja que abrace sem medo aquela espiritualidade clássica que nós vemos sendo defendida pelos apóstolos nas Escrituras Sagradas. Uma igreja que pegue só as Escrituras, só Jesus, que se contente com as Escrituras Sagradas. Olha, eu estou me deliciando isso aqui, eu posso ficar aqui até da manhã de manhã, eu me deliciando com isso aqui, ensino das Escrituras, ensino da Bíblia, estudar a Bíblia, viver as Escrituras Sagradas, viver a relação com Jesus, ser formado por Jesus, mudar a cabeça pela força do Evangelho e das Escrituras. Isso é o que o Evangelho faz. Deus não nos chamou para fabricar multidão. Às vezes as multidões acontecem por força da reunião de dons ou por força mesmo do propósito significativo e relevante que Deus entende que deva ser manifesto naquele momento da história. Mas não foi para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para pregar o Evangelho. Se esse Evangelho vai fabricar uma multidão de gente que vai entrar no céu, uma multidão que vai para o inferno, isso está na mão do reto juiz. Porque a pregação do Evangelho, ela não tem só o efeito de salvar pessoas, ela também tem um efeito de condenar pessoas. Não sei se você já viu o Evangelho assim, mas ele tem o poder de julgar os atos das pessoas. Aí, o que aconteceu com a igreja no hemisfério norte? A igreja no hemisfério norte morreu, vítima da filosofia. Viu, irmão, que fez a pergunta para mim? Aí eu dei essa volta toda, desculpa lá, saí aqui do meu... Pode falar. Sim. Essa questão do pragmatismo, eles estão transformando pecado em doença. Ou seja, o camarada roubou, ele é cleptomaníaco, ele cometeu pecado. Ele adulterou, ele tem um problema de desequilíbrio. Então, tira a foco do pecado e com foco de doença. É o mesmo caminho para a pedofilia. Ele tem atração por criança, né? É o mesmo caminho que segue na defesa da pedofilia. Deixa eu avançar aqui, senão eu não apresento para você nosso plano de ação. Eu prometo que eu não vou mandar vocês embora para casa tarde, não. Mais 5 minutos eu termino. Gruden vai dividir as doutrinas cristãs em 7 grandes grupos. Grupo 1, a doutrina da palavra de Deus. Grupo 2, a doutrina de Deus. Grupo 3, a doutrina do homem. Grupo 4, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. Grupo 5, a doutrina da aplicação da redenção. Grupo 6, a doutrina da igreja, e grupo 7, a doutrina do futuro, ou escatologia. Então ele vai reunir nesses 7 grandes grupos, e a gente vai estudar as doutrinas cristãs a partir desses 7 grandes agrupamentos doutrinários que ele sistematizou dentro da sua teologia. Pastor, existem outras abordagens? Sim, lógico que sim. Mas você vai descobrir que eu entendo que essa abordagem do Gruden, por isso que eu gosto tanto da teologia dele, apesar de haver outras importantes teologias a serem estudadas, a de Hendricks, a de Berkhoff, que é uma teologia muito legal de ser estudada, mas eu me encanto com o Gruden. É o meu lado batista, que nunca morreu, mas eu me encanto com o Gruden. Eu acho o Gruden fantástico. Então, são os 7 agrupamentos de doutrina que ele junta na sua teologia. Para finalizar, partindo para o fim, qual a razão para os estudos da teologia sistemática? Afinal, por que nós estudamos teologia sistemática? Para ensinar
os futuros discípulos de Cristo a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, disse o Senhor Jesus. Mas Jesus ensinou teologia sistemática? Essa é a grande pergunta que a gente faz, e eu quero levar você aqui para Atos capítulo 1. Eu já mostrei lá em Hebreus capítulo 6, que essa ideia da sistematização doutrinária não é um negócio novo. O escritor aos Hebreus já fazia isso lá, né? Hebreus capítulo 6. Agora, observe com atenção o verso 1 de Atos 1, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Que livro é esse? O Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas. Há quem diga que Teófilo era de fato uma pessoa, ou há quem diga também que Teófilo era apenas um personagem dentro de toda a composição do livro. Não importa, nenhuma coisa, não fere em nada o conteúdo da mensagem. Mas vamos partir do pressuposto que Teófilo, porque o nome é muito sugestivo, né? Teófilo é amigo de Deus. Então, há quem diga que Lucas escreveu para um personagem imaginário, tanto o Evangelho quanto a história de Atos. Mas não vou mexer nisso. Prometo, não vou mexer nisso. Isso é cabível dentro do que a gente lê? Totalmente cabível, e totalmente cabível dentro da própria consistência cultural de Lucas, que era um primoroso historiador. Por quê? Porque você vai encontrar na Bíblia elementos que vai comprovar que ele fez pesquisa para escrever o Evangelho de Lucas, ele fez pesquisa para escrever o livro de Atos. Ele não esteve presente como um personagem central da história, ou um personagem, vamos dizer, de cada história que ele narrou no livro de Atos. Ele não foi assim uma testemunha ocular de tudo. Então ele ouviu a narrativa de Paulo, ouviu a narrativa de quem fez as viagens com ele, narrativa de Silas, narrativa de Pedro, e compôs, ele criou uma composição. Então isso aqui é fruto de uma inteligência acima da média. Mas ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus, o quê? Começou a fazer que Jesus o quê? Começou a fazer e a ensinar. Significa o quê? Que Jesus continuou a ensinar a partir dos discursos, das descobertas dos próprios apóstolos e do ministério deles. Então, quando a gente estuda teologia sistemática, nós estamos mexendo no ensino de Jesus. O ensino de Jesus nos evangelhos e o ensino de Jesus que prossegue no ministério dos apóstolos. Todo mundo entendeu isso? Né? Agora, terminando, minha última abordagem, é que esse ensino tem um fim de despertar a gente para uma vida piedosa. A gente não estuda teologia para se tornar arrogante, a gente estuda teologia para ser humilde. Talvez um dos mais veneráveis pais da igreja, Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, como é melhor a gente tratá-lo. Esse homem era você lê os ensinamentos dele, os escritos dele. Esse era um homem que perseguia a humildade, perseguia uma vida humilde. Então, teologia na verdade, você fazer um caminho de auto-humilhação. Porque à medida que você vai conhecer o livro sagrado, quanto mais você conhece o livro sagrado, mais curvado você fica. Quanto mais você conhece Deus, mais servo você se torna. Então, quando você cruzar com um desses arrogantes, quer do mundo acadêmico, quer do mundo dessa classe pastoral, pode acreditar, ele nunca
sequer arranhou a superfície do conhecimento de Deus. Então nós estamos aqui para sermos treinados no ensino segundo a piedade. Como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. E ele relaciona o ensino bíblico com maturidade cristã, com crescimento, com robustez na fé. Como todo crente deve ser, todo crente deve ser maduro, robusto, firme nas suas convicções de fé. Homens, mulheres, jovens, adultos, velhos, criança, não importa a idade, firme, robusto na fé. Amém, meus amados? É isso aí. Deus abençoe sua vida. Vamos orar?